O transporte coletivo, como falamos, é uma preocupação. Nós sabemos que existem muitas pessoas que se deslocam de um ponto deslocam muito tempo para chegar ao ponto de ônibus. E tem alguns pontos, como é o caso ali do ponto superlotado, ponto do centro comercial, próximo à padaria Esperança, ali próximo à Praça Conselheiro Rodrigues Alves, que é superlotado e não tem uma cobertura. Dia de chuva fica terrível aquelas pessoas ali tentando pegar o ônibus. Nós vamos investir em novos abrigos, nós vamos investir e cobrar aí das empresas para que resolva o problema do transporte. Nós vamos acompanhar de perto isso. E uma coisa muito importante, esse novo sistema viário da cidade precisa ser revisto. Nós vamos rever com muito carinho e vamos dar atenção ao transporte coletivo do nosso município. Seguimos com o debate. Agora é a vez da pergunta do candidato Argus Ranieri. Pelas regras do debate, ela deve ser feita ao candidato Miguel Sampaio. 30 segundos para a pergunta, candidato. Estou aqui para falar de propostas de governo. Uma preocupação que tenho é com relação à pavimentação asfáltica e aos bloquetes de qualidade em nossa cidade. A minha pergunta para o Miguel Sampaio é como ele vai tratar essa questão de pavimentação dos diversos bairros que carecem dessa benfeitoria. 2 minutos para a resposta, candidato. Olha, Argus, a gente está trabalhando muito com recursos do governo federal e com recursos do governo estadual para pavimentação. Para você ter uma ideia, hoje o bairro Santa Luzia, que é um bairro que tem aproximadamente 6.000 pessoas morando lá, está sendo todo pavimentado. Nós estamos fazendo a guia, a sarjeta, a drenagem, a pavimentação, a sinalização e a ciclovia. São recursos que nós trouxemos do governo federal, do governo da presidente Dilma, uma pessoa que eu admiro muito, a presidente Dilma, dentro do programa do PAC. Então nós temos recursos do governo federal. E recursos do governo estadual, estamos trabalhando agora com o projeto do bairro do São Manuel. Mas nós temos carências. E vocês três aqui são responsáveis por nós não asfaltarmos a Vista Alegre, a Vila Bela, né, o Jardim do Vale, ao São Manuel, porque vocês ficaram com aquele nhenhenhen da água, blá 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 da água para lá para cá, inviabilizou o projeto junto à Sabesp na ocasião, e nós deixamos de receber 13 milhões e meio para investir em pavimentação. Aí vocês penalizaram os mais pobres por conta da política. Então, olha, observe o que acontece. Fica com a discussão politiqueira, por isso que eu falei, eu sou uma pessoa prática. Nós deixamos de fazer a pavimentação para você. Você que está na Vila Bela, aí no Jardim do Vale, Jardim Esperança, que você está faltando a pavimentação, olha os culpados aqui, ó, os três. Porque ficaram com aquela politicagem de panfletagem de madrugada, de faz aquilo e faz acolá, e você ficou sem pavimentação. Nós vimos unir o útil ao agradável e agora, com a região metropolitana, a titularidade da água passa para o Estado e nós não vamos receber nada. Então, eternamente, eu vou cobrar vocês três de nós não termos feito a pavimentação do bairro. Desculpa, mas é a verdade. 1 minuto para a réplica do candidato Argus Ranieri. Essa é a nossa diferença, Miguel. Você quer vender a nossa água, vender o nosso esgoto e vender esperança para o povo de que essa é a única solução para resolver o problema da pavimentação da cidade. Isso não é verdade. Na nossa gestão, nós vamos buscar os recursos necessários para fazer pavimentação. E eu tenho um compromisso com você que está me ouvindo, aí do Jardim do Vale, que me recebeu de braços abertos. Eu andei de porta em porta e fui aí recebido com muito carinho. Vou terminar a pavimentação asfáltica do Jardim do Vale, do Jardim Esperança, do bairro do São Manuel e do Santa Luzia, que o Miguel adiantou que já está sendo feito e vai terminar, mas não é verdade. Eles estão com problemas de recurso, o recurso não está sendo bem administrado. Eu tenho experiência política, experiência administrativa e capacidade administrativa. E o meu compromisso com o Jardim Santa Luzia é terminar sim a pavimentação. Caso ele não faça, nós faremos. 1 minuto para a tréplica do candidato Miguel Sampaio. Olha, eu acho que o candidato Argus Ranieri, ele fica muito tempo em São José dos Campos e não consegue acompanhar o dia a dia da cidade. Se você for mesmo no Santa Luzia,
você vai ver que as obras já começaram. Só que a obra tem um cronograma. Não sei se você sabe, o prazo de conclusão dessa obra é de 1 ano e meio, dentro do programa PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento do Governo Federal. Então, em 1 ano e meio, o projeto do Santa Luzia estará totalmente pronto. Eu quero voltar ao assunto da pavimentação para dizer para vocês o seguinte, como é duro morar como eu morei. Eu fui criado em a Rua da Biquinha Aparecida, que não tinha pavimentação, era perto do lixão. Então, vocês não têm a sensibilidade que eu tenho. Então, você, eleitor que está me vendo, você que mora em rua de terra, que quando chove é lama, quando é sol é poeira, aos 3 você tem que atribuir a sua não pavimentação nesse momento. Mas eu vou trazer o recurso necessário para pavimentar todos esses bairros que eu falei. Acredite, pode cobrar de mim depois. Mais uma parada no debate. Depois do intervalo, teremos uma nova rodada de perguntas dos nossos jornalistas. Eleições 2012. Você sabe, você decide na Band. Estamos de volta com o debate entre os candidatos à Prefeitura de Guaratinguetá. Neste bloco, os candidatos, ou melhor, os jornalistas fazem perguntas aos candidatos e depois escolhem um segundo candidato para comentar a resposta. Eu lembro que o primeiro a responder tem direito, então, a uma réplica do comentário. Quem começa perguntando dessa vez é o jornalista do Grupo Bandeirantes, Carlos Marcondes. Para quem vai a pergunta, Marcondes? Vai para o candidato João Carlos. Pois não. Eu gostaria de colocar ao candidato o seguinte, a bandeira ética, a bandeira da moralidade do PT parece que foi rasgada aí quando protagonizou o maior escândalo da história da República, basta o exemplo do Mensalão. Como o senhor pretende agir para impedir a pressão de seu partido para os lobbies que costuma exercer e as nomeações de assessores, muitos deles de fora das cidades onde o prefeito assume? 2 minutos para a resposta, candidato. Carlos Marcondes, talvez você não nos conheça bem, mas a população de Guaratinguetá me conhece. O cidadão e cidadã de Guaratinguetá sabe dos meus princípios éticos, sabe do meu compromisso com a transparência, sabe que a gente vai fazer um governo realmente identificado com os interesses populares. Nós não temos compromisso, como eu já falei aqui, com interesses econômicos, com nada mais. O nosso compromisso é com a população. Para mim, política não é balela. Política é coisa séria e é por isso que eu sou candidato. Eu sou o Dr. João Carlos, sou ligado aí aos movimentos sociais da cidade de Guaratinguetá e da região, fui coordenador de pastorais, eu tenho uma vida íntegra, aberta e transparente. As pessoas me conhecem, podem confiar em mim, sabem que eu sou um político sério. Não foi à toa que me elegeram o vereador mais votado em 2004. E certamente será por isso que vão me eleger prefeito de Guaratinguetá nas próximas eleições. Ao contrário do que aqui foi colocado, a nossa candidatura está decolando, estamos já ultrapassando os nossos adversários. A população nas ruas manifesta a sua esperança. A gente é um candidato da esperança. Nós já nos comprometemos a priorizar no nosso secretariado os funcionários públicos municipais. Eu sou o único candidato funcionário público municipal entre nós 4. Eu fui o único candidato que assumiu o compromisso com o programa Cidades Sustentáveis. Nós temos um compromisso com o desenvolvimento de Guaratinguetá. Nós vamos reduzir os cargos de confiança, que ainda hoje são excessivos na administração municipal, impedindo, inclusive, de se remunerar devidamente os funcionários públicos de carreira. Nós vamos fazer uma administração popular. Carlos Marcondes, você eu acho que não nos conhece bem, mas a população de Guaratinguetá me conhece. Cidadão e cidadã de Guaratinguetá sabe que pode confiar no Dr. João Carlos. É por isso que eu sou candidato. Deixei minha casa, estou à disposição. Quero prestar mais um serviço público para a população. A população sabe bem distinguir. Tempo esgotado, candidato, obrigado. Quem comenta a resposta, Marcondes? Candidato Francisco Carlos. 1 minuto, candidato. Veja, eu analiso a questão do mensalão na área federal no aspecto jurídico. Está submetido ao Supremo Tribunal Federal o julgamento desses fatos que foram apontados pela grande imprensa, apontados pelo deputado Roberto Jefferson. É lógico que está havendo condenação e está havendo absolvição. Agora, eu não posso trazer o mensalão para Guaratinguetá, se for prefeito o candidato João Carlos. O doutor João Carlos, nós conhecemos, sabemos que é um médico devotado às causas sociais em Guaratinguetá,
Tanto é que quando eu criei o primeiro programa de saúde de família na nossa cidade, no bairro de São Manuel, no bairro dos Pilões, eu indiquei o Dr. João Carlos como médico de família, sabendo do compromisso dele com a saúde de Guaratinguetá, do compromisso dele com a população guaratinguetaense. Então, na verdade, o mensalão nós temos que separar. E eu tenho certeza que o Dr. João Carlos não vai se influenciar por trazer para Guaratinguetá pessoas de fora de Guaratinguetá. Nós tem que fazer como eu fiz, valorizar o servidor público municipal, principalmente na área da educação. Tempo esgotado, candidato. Agora 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Dr. João Carlos. Nós queremos deixar claro que essas questões aí da política que foram citadas aqui dizem respeito realmente ao Tribunal Superior de Justiça. Não cabe a nós avaliarmos. No nosso governo, nós vamos garantir realmente a transparência ética. Como eu já falei, quem nos conhece sabe que pode confiar na gente. A gente é homem de uma palavra só, né? Eu não assumo um compromisso hoje e amanhã eu desminto. Eu não me comprometo com um partido no outro dia, estou no outro. O cidadão de Guaratinguetá pode confiar na ética e na transparência do Dr. João Carlos. Agora a pergunta do jornalista Paulo Lopes de Uvalle. Para quem vai a pergunta, Paulo? Francisco Carlos. Pois não? Candidato, o senhor governou a cidade de 97 a 2004, mas ao sair não conseguiu eleger seu sucessor, o Marcelo Meirelles. Ele ficou em último nas eleições, né? Isso significa o quê? Significa que o seu mandato foi reprovado pela população? Não. 2 minutos, candidato, para a resposta. Não, na verdade, Paulo, veja bem, não se misturam as questões. Eu fui prefeito durante 8 anos, eu fui reeleito pelo povo de Guaratinguetá. Eu, quando saí do governo, nós temos uma pesquisa, eu tive 63% de aprovação. O meu governo foi aprovado. Na verdade, depois de 8 anos, naturalmente as pessoas querem mudar. Não vão permitir, por exemplo, agora a continuidade da administração atual. Nós não podemos permitir e o povo não quer a continuidade desse governo atual em Guaratinguetá. Isso é normal. Então, na realidade, o nosso governo foi bem avaliado, foi bem aprovado pela população. E veja que no nosso governo, Guaratinguetá foi tida como a 5ª cidade com maior nível de segurança de todo o estado de São Paulo. Era uma referência na área de saúde, inclusive as cirurgias, todas as ocorrências médicas aconteciam em Guaratinguetá, mesmo no âmbito regional. Nós fomos, junto com São José dos Campos, considerada a cidade mais alfabetizada do Vale do Paraíba. Eu fui escolhido como prefeito empreendedor. Guaratinguetá foi tida como a 65ª cidade pela revista Exame para investimentos. Então tudo isso demonstra que o governo foi bom. O governo olhou para as questões sociais, asfaltou bairros, teve uma boa educação, teve uma boa saúde, desenvolvimento econômico. O ICMS cresceu de 0,19 para 0,26. Então eu acho que as questões não se misturam. Nós não podemos avaliar o apoio do prefeito que está deixando o cargo para fazer sucessor. Se fosse assim, nós nunca teríamos a alternância do poder. Nós teríamos sempre um partido governando o país. Ok, Paulo, quem comenta a resposta do candidato? O candidato Miguel Sampaio. 1 minuto para o candidato Miguel Sampaio. Eu não acredito que eu estou ouvindo. Só o Francisco Carlos acredita no que ele fala. Olha, ele governou Guaratinguetá por 8 anos. O candidato dele, com a pessoa que a gente conhece, um médico conceituado, disputou a eleição com a bandeira de prorrogar o mandato, dar sequência à administração. Ficou em último lugar. E o pior, ele não apoiou ainda o candidato. Apoiou na reta final o prefeito Júnior Felipe, porque eu estava na eleição. Eu senti a participação do prefeito. Foi pior ainda a situação dele, porque além de deixar o companheiro dele numa situação difícil, ele ainda apoiou um outro candidato. Então isso é uma coisa que nós temos que trazer, porque você, eleitor, sabe, às vezes eu tenho vontade de perguntar para o ex-prefeito em que cidade que ele foi prefeito, porque dá a impressão que não foi em Guaratinguetá. Nós conhecemos o passado dele, sabemos como ele governou a cidade e ele insiste em não dizer a verdade. 30 segundos para a réplica do comentário do candidato Francisco Carlos. Olha, na verdade, todos vocês, o mais importante não é que o Miguel Sampaio pense ou queira. Na verdade, o importante é que você que é eleitor, você que é o telespectador, que sabe como foi o nosso governo. E é por isso hoje que você, depois de 8 anos, está comparando o meu governo com o governo atual a que pertence o Miguel Sampaio. Vejam vocês, por exemplo, que o plano diretor de Guaratinguetá não existe. Ele não vai para direção nenhuma, se constrói prédios em qualquer lugar, sem qualquer análise. Ok, candidato, tempo esgotado. Seguimos com o debate. Agora é a vez de mais uma pergunta do jornalista Carlos